Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou aqui mais uma vez para apresentar o episódio da Ferrovia e Sociedade e também procurando responder a pergunta por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros. Nesse 19º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre a integração do território brasileiro. Então, sempre existe aquela questão, né? Por que nós devemos construir ferrovias? Por que vários países do mundo constroem ferrovias? Então, essa é a grande questão aqui, né? Por que nós devemos construir mais ferrovias? E para isso, eu trago aqui alguns exemplos, né? Alguns casos aí que eu acho que são importantes e relevantes, até para vocês também pensarem um pouquinho, né? Então, o primeiro caso que eu estou trazendo aqui para vocês, né, é o caso do trem-bala chinês. Então nós sabemos aí que nas últimas décadas a China construiu aí mais de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Então por que será que eles construíram esses trens de alta velocidade? Por que eles construíram trens em algumas regiões da China que a gente sabe que são trechos ferroviários aí que são inviáveis economicamente, né? Por que eles construíram realmente essa malha gigantesca aí, quase que cobrindo o território inteiro, né? Então um exemplo interessante aí para a gente pensar. O segundo caso também, já um pouco mais antigo, da década de 70, é o caso da Amtrak, a empresa de transporte ferroviário de passageiros dos Estados Unidos, que foi criado na década de 70 e esse ano está completando praticamente 50 anos da existência. E esse serviço de transporte de passageiros nunca deu lucro. Então, quando nós analisamos ali os balanços dessa empresa aí, essa empresa nunca deu lucro. Então, por que será que nesse país, né, que nós consideramos aí um país capitalista, né, talvez o mais capitalista de todos, por que eles estão mantendo um serviço ferroviário ineficiente, né, pelo menos economicamente? Então, por que será que eles estão mantendo esse serviço? Então, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. E também um terceiro caso aí também muito importante no mundo, que é a questão do Shinkansen, que é o trem-bala japonês, que neste ano de 2024 ele vai estar completando 60 anos que foi inaugurado. Então por que será que os japoneses investem tanto em ferrovia, né? Por que eles foram um dos precursores aí, ou um dos que mais investiram em trem de alta velocidade? Por que eles estão fazendo isso, né? Por que já tem aí um trem de levitação magnética quase pronto já para ser inaugurado entre Nagoya e Tóquio? Por que será que eles investem tanto nesses trens de alta velocidade? Então esses exemplos mostram, né, que os países estão investindo muito em sistemas ferroviários. E por que eles estão fazendo isso? Essa é uma pergunta muito interessante aí, né? Então vários países do mundo estão investindo em ferrovias para transportar cargas, passageiros, eles estão utilizando para desenvolver quase todos os serviços que as ferrovias oferecem. Então, por que será que isso está acontecendo em vários países do mundo e no Brasil isso não está acontecendo? Então, é uma questão importante aí que merece ser discutido. Então, para procurar explicar por que os países constroem ferrovias, eu separei aqui alguns objetivos, né? Por que as ferrovias são construídas aqui? Então, o primeiro item aqui, que é a integração territorial. Então, muitos países, principalmente aqueles de dimensões territoriais grandes, né, eles procuram construir sistemas eficientes de qualidade para integrar o território. Outro ponto importante, ele está ligado com a integridade do território. Então, é muito comum também esses territórios muito grandes, né, algumas partes desse território podem estar procurando trabalhar de forma independente ou estão procurando uma independência. Então, os sistemas de transportes, como as ferrovias, também são utilizadas aí para poder promover a integridade do território. E um terceiro objetivo aqui é a segurança das instituições. Então, é muito importante que o sistema de transporte seja eficiente para poder transportar pessoas, para poder transportar produtos, remédios, alimentos. Então, é muito importante essa questão da segurança das instituições. Então, o que a gente verifica, né, que nós precisamos aí, sempre quando nós formos desenvolver algum projeto ou pensar no planejamento de um território, da organização e do uso de um território, que a gente pense de forma mais ampla,
Nós não podemos pensar apenas numa integração competitiva, por exemplo, para promover produtos ou para baratear produtos de exportação, por exemplo. Nós temos que trabalhar também com objetivos muito mais amplos, por exemplo, como eu mostrei para vocês aqui, a questão da integração, integridade e segurança das instituições. Então, para explicar um pouquinho também sobre essa questão da integração no território, eu vou falar um pouquinho sobre como que é a história do Brasil, como é que a gente analisa essa questão da integração. Então, desde de 1500, né, o que a gente verifica aí é que o Brasil ele sempre teve uma característica de Brasil arquipélago. Então, sempre algumas regiões do Brasil eles estão, às vezes, não integradas com o poder central, né? Então, muitos historiadores já analisaram essa formação territorial do Brasil e sempre verificou aí que nós temos aí uma série de ilhas que não necessariamente são integradas. Também, nessa mesma linha, o que a gente verifica é que muitas dessas regiões formam sistemas isolados, que não têm integração entre si. Então, muitas vezes, essas regiões, elas às vezes estão integradas com os países da Europa, por exemplo, mas não estão integradas entre si. Também é muito comum, quando nós discutimos a questão da integração do território, a gente verifica que em várias regiões do Brasil há interesses que são diferentes do interesse nacional. Então isso também é uma característica muito comum aí até os dias de hoje, quando nós estamos analisando o território brasileiro. E por conta disso também nós temos às vezes regiões que são isoladas economicamente. Então às vezes uma região do Nordeste ela está ligada com a Europa, mas não está ligada com o estado de São Paulo ou com a região Sudeste. Então são sistemas que são isolados economicamente. E também uma questão aí que nós verificamos aí com relação à integração, que alguns historiadores falam que o Brasil por muito tempo, por mais de 400 anos, aí, sempre foi integrado através da navegação de cabotagem. Ela nunca teve exatamente um sistema de redes de transporte, por exemplo, que pudesse integrar o território de forma ampla e restrita, né? Então o que a gente observa é que até os dias atuais, algumas regiões do Brasil não estão totalmente integradas ao poder central. Por exemplo, né, a região amazônica, né, a Calha Norte. Então é muito importante, quando nós formos aí fazer um planejamento dos sistemas de transporte, da infraestrutura de transporte, é muito importante que a gente considere aí a questão da integração do território, da integridade do território e da segurança das instituições. Só que o que a gente observa, né, no Brasil aí nas últimas décadas com relação ao planejamento das infraestruturas de transporte é que nós estamos fazendo uma integração que é praticamente voltada para a exportação de commodities agrícolas e minerais. Então, ao contrário do que outros países estão realizando, nós estamos trabalhando basicamente para construir corredores de exportação e para exportação de commodities. Então, hoje, né, a grande proposta aí da integração, ela é bem limitada, mas o que nós estamos fazendo é exatamente procurando aumentar a competitividade de alguns produtos, né, como a soja, o milho e o minério. Portanto, é muito importante, no momento de discussão das infraestruturas de transporte, no momento de a gente fazer planejamento sobre a construção de ferrovias, que a gente considere o uso dessas infraestruturas não apenas para exportação de soja, de milho, de commodities de uma forma geral. É muito importante que a gente considere também a questão da integração do território, da integridade do território e também da segurança das instituições. Então, o que a gente pode chegar à conclusão aí sobre esse episódio 19, né, de tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, é que nós estamos construindo infraestruturas de transporte no território brasileiro de forma muito seletiva e incompleta. Então nós não estamos analisando aí o território brasileiro em toda a sua potencialidade, nós não estamos aí preocupados aí com a organização e o uso do território de forma efetiva. Muito bem, nós já estamos chegando quase ao final desse episódio e como sempre eu gosto de trazer um livro, né, para vocês poderem estudar. Eu sei que vocês querem aí muito conhecer um pouco mais sobre as ferrovias brasileiras, sobre a história das ferrovias, mas nesse caso aqui eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, um artigo que eu escrevi na revista do Clube Naval do Rio de Janeiro, né, que ele trata justamente sobre o assunto que eu apresentei aqui nesse 19º episódio, que é vulnerabilidade nacional.
Então, nesse artigo, um artigo muito curto, né, mas é um artigo que vai discutir um pouco sobre essa questão da integração, da integridade, da segurança das instituições, a importância da gente pensar de forma muito mais ampla quando nós estamos discutindo a construção de ferrovias. Então, vocês podem acessar esse artigo aí no site ferroviasociedade.com.br/artigos. E daí eu espero que vocês aprendam um pouquinho mais sobre essa questão da visão mais ampla, né, da discussão sobre as ferrovias brasileiras. Para finalizar esse 19º episódio, eu sempre gosto aqui de trazer para vocês uma atividade. Eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês pesquisem bastante sobre a questão das ferrovias brasileiras. Então, a atividade desse episódio é justamente sobre a questão da integração territorial. Então eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem sobre alguns planos, alguns estudos que foram realizados, que tratam justamente sobre a questão de ferrovias, de infraestrutura de transporte e da questão da integração do território. Então o primeiro estudo que eu quero que vocês pesquisem é o Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Então é um plano que foi feito no final do século XX e que é muito interessante, ele foi amplamente utilizado aí no planejamento territorial brasileiro. Também um outro estudo importante, aí, nesse caso já falando um pouquinho sobre a integração sul-americana, é o IRSA, Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Então eu também quero que vocês pesquisem, descubram lá quais são os objetivos desse plano, por que eles foram realizados, quais são os objetivos, né? E também um outro plano muito importante aqui, principalmente para os profissionais de logística, é o Plano Nacional de Logística e Transportes, PNLT. Então pesquisem também sobre esse PNLT. E o último plano aqui que eu quero que vocês pesquisem é o Plano Plurianual, PPA. É um plano que é realizado no primeiro ano de governo federal ou estadual e municipal, e ele é muito importante porque ele contempla aí, uma série de infraestruturas de transporte que serão implantados nos próximos 4 anos naquele governo que está vigente, tá certo? Então, pesquisem bastante sobre isso, vocês vão entender um pouquinho quais são os objetivos desses planos, desses estudos, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão da integração do território nacional. Então, chegando já a esse final do 19º episódio, eu queria agradecer aí a presença de todos, obrigado muito pela participação, pelos comentários, pelos likes, muito obrigado e até o próximo episódio.